Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade estávamos de estar com vocês. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Tô na Serra Podcast, não é isso, Thiago? Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio e abrindo com chave de ouro a nossa temporada de 2023, né, Valdeir? Começando mais uma vez essa temporada maravilhosa em um ano diferente, então feliz 2023, atrasado. Vamos começar, o nosso ano começa agora e a gente manda um abraço todo especial, você que é nosso amigo internauta, você que tá lá interagindo com a gente no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. E se você ainda não é inscrito, né, dá tempo ainda de você vai lá rapidinho, se inscreve rápido pra tu ir melhor, de graça. E seja bem-vindo, já começar esse bate-papo bacana, o ano vai com muita coisa legal. Então a gente já vai aí adiantando para você que algumas coisas aqui a gente vai estar mudando, vai estar implementando, então vai ficar muito bom mesmo. Então você não pode deixar de acompanhar os episódios, os conteúdos também lá no Instagram. Muito importante também que você vá lá e se inscreva no Instagram, não é isso, Valdeir? Exatamente, corre lá no nosso Instagram, Tô na Serra Podcast, deixa sua mensagem, tá certo? Compartilha, manda pros amigos. E teremos novidades também, né isso, Thiago? Nós estaremos chegando no TikTok. Isso mesmo, breve, cortes lá no TikTok, você vai acompanhar muita coisa boa. Aí vai ter também reportagem, vai ter coberturas, tudo que você tem direito e mais um pouco aqui no Tô na Serra Podcast, que vai aí sair aí YouTube afora com conteúdos exclusivos para você nos acompanhar também. Exatamente, tá bom? Então acompanha, né, nosso Tô na Serra Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? E deixa eu mandar aquele abraço especial para os nossos parceiros, tá certo? A galera lá da Casa da Construção e da loja Super Estação em Delmiro Gouveia. Nosso abraço para todos vocês, né? Esses parceiros que acreditam nesse projeto, que nós já estivemos 23 episódios e nós estamos aqui no 24º episódio. E um convidado, Thiago Reis, muito especial. Muito bacana, gente. Muito bacana. Demais. Tivemos a oportunidade de estar com ele em Delmiro Gouveia. Quem é o nosso convidado, Thiago? O convidado de hoje é o Seba. Muito bem. Podcast do Seba. Está com a gente. Seja bem-vindo. Fique à vontade, meu irmão. Queridos, obrigado, Casa viu? é sua. Obrigado mesmo, uma honra estar aqui no Tô na Serra Podcast. Subimos a serra, né? Subiu a serra, mais uma vez. É claro que o convite eu recebi com muita alegria, até porque não só para retribuir, mas para participar de um podcast que do lado de cá é o primeiro podcast que eu participo. Então é uma honra para mim, é um prazer estar aqui com vocês. Viu? Alegria. Tomara que o pessoal goste do nosso bate-papo, da nossa conversa, né? E é uma honra porque é o primeiro podcast do ano, é isso? Exatamente. Olha que bacana. Começando o ano com chave de ouro e o Seba vindo lá de Delmiro Gouveia pra cá também. Vocês desceram a serra, né? Deram pra gente essa alegria, a gente subiu a serra pra vir aqui, bater um papo bacana, viu? E olha, parabéns, o cenário tá bonito, viu? É o que vocês falaram, né? O mestre Gugu sempre tá fazendo alguma modificação, tá sempre investindo, né? Eu vou falar até dessa mesa bacana, viu? Que mesa bonita, cara. Lá no nosso podcast a gente nem tá botando mesa bonita assim mais não, viu? Aqui é o capricho. O negócio aqui tá bom, o investimento tá bom aqui. Estão cheio de patrocinadores aqui. Aqui é o sinta-se em casa, porque aqui como é um puxado da casa dele, né? Aqui é como se fosse recebendo na casa dele. Suco, 2 tipos de suco natural, bolo, cachaça. Essa daí é especial. Eu acho que eu vou mexer só nessa aqui, viu? O suco eu vou deixar pra vocês, tá bom? A sua esposa sabe dirigir? Sabe? Então tá certo. Fica à vontade. Olha as canecas dos caras, meu. Caneca bonita. Olha, essa aqui é suco ainda, viu? Depois é que eu vou entrar na cachaça. Tá? Olha, tá vendo aí? Pra sair as conversas mais naturalmente, né? O Seba, que algumas pessoas vão ver você aqui pela primeira vez, outros já lhe conhecem do seu podcast, mas em Água Branca, creio que algumas pessoas já lhe viram andando por aqui. Você já tem costume de como diz a história, zanzar por aqui, já anda aqui muito aqui em Água Branca, então você está retornando a um lugar que já é de seu conhecimento, então o nosso Tô na Serra Podcast fica feliz em receber alguém que gosta de Água Branca. A gente sempre falou, a gente sempre bateu na tecla, o nosso podcast, ele quer mostrar as coisas boas de Água Branca e também trazer pessoas que se importam com a cidade. Você já veio participar de eventos, já veio para cá conhecer o engenho, já veio pro festival. A gente fica feliz em recebê-lo aqui também por esse motivo. Já sim. A gente, na verdade eu sou aqui da Serra da Jurema, né? Que sobe ali por Paricunha, né? E conecta aqui com Água Branca. Mas Água Branca tem um carinho muito grande, especial.
Haja vista que nos nossos podcasts, muitas pessoas daqui já desceram a serra e já foram fazer parte do nosso podcast. A própria Mara, né, nossa artista aqui do local, né? O Fabinho Pressão. E outras pessoas também aqui que a gente não lembro agora, não recordo o nome de todo mundo, mas é um carinho muito grande. Eu sou daqui, pô, eu sou da terrinha aqui. Eu sou de Água Branca, Paricó e Delmiro Gouveia, faz parte do meu sangue, entendeu? E fora os eventos, que a gente é muito bem recebido aqui por todos vocês, pela prefeitura, pelo pessoal aqui de Água Branca. Sempre que tem evento, a gente está fazendo cobertura aqui, uma receptividade muito boa, uma organização bacana. Então é prazeroso pra gente subir a serra para fazer o Tô na Serra Podcast, ou para fazer outro evento, ou simplesmente para fazer um passeio aqui, que Água Branca tem muita coisa bacana para se ver, né? Valdeir, meu filho, me dê esse guardanapo aí para mim, por favor, viu? Muito bem, então vamos aí, né, Valdeir, conhecer um pouquinho, para quem não conhece quem é o Seba. Vamos começar desenrolar o bate-papo aqui para a gente saber quem é o Seba, de onde saiu esse nome Seba, se o nome dele é realmente Seba. Vamos descobrir tudo hoje aqui. Bora sim. Fique à vontade, viu? Você também. Fique à vontade, viu? Exatamente. Vamos conhecer, pessoal, um pouquinho do nosso amigo Seba, né? Tem um podcast incrível. Nós tivemos o prazer, como ele mesmo mencionou, de descer a serra, né? Participar, né, desse projeto, que é um projeto incrível, que é o Tô na Serra Podcast, né? Que é os podcasts, né? Que surgiu, né? Explodiu aí durante a pandemia e vai se perpetuando e está continuando. Mas a gente quer saber de você, Seba. Como surgiu essa ideia do podcast do Seba? Como surgiu essa? Cara, foi muito bacana, viu? Porque eu sou, na verdade, empresário do mercado imobiliário, do ramo imobiliário, né? Eu tenho a SP Imóveis, que é a nossa imobiliário, nosso escritório em Delmiro Gouveia, e é a patrocinadora do nosso podcast, que é o podcast do Seba. E sou advogado, né? Então eu não vivo de podcast, né? A gente vive da nossa atividade primária, que é a advocacia e a imobiliária. Mas, na verdade, assim, não foi planejado não, viu? O nosso podcast, na verdade, ele não foi... Eu não planejei assim, vou botar um podcast. Ele surgiu, na verdade, de uma necessidade pessoal. Porque eu sempre tive, né, assim, esse desejo de me comunicar. Não é da época de vocês, mas eu já fui feirante aqui em Água Branca. Né? E como feirante, você sabe, o cara tem que gritar, né, para ganhar o cliente, né? Então, o que você vendia? Roupa. Comprava em Caruaru, né? Moleque, comprava em Caruaru e vendia. Água Branca era uma das feiras que eu fazia aqui. Pariconha, Delmiro, Água Branca. Pariconha, Delmiro, Água Branca, Paulo Afonso, né? Mata Grande? Não. Mata Grande não, Santa Cruz, sim, né? Tacaratu, entendeu? Nas festas de Tacaratu, principalmente. Então, assim, o desejo de me comunicar, né, desde menino. A gente sempre gritava na feira, né, para ganhar o cliente, né? A roupa tal, recém-chegada diretamente de São Paulo. Mas, já adulto, e já trabalhando no mercado imobiliário e também trabalhando como advogado, eu sempre tive assim um desejo de ter alguma coisa que me aproximasse das pessoas, sabe? Eu cheguei a fazer ainda um piloto, que eu dei o nome de Café com Seba. Copiando, né? Que já tem muitos por aí, Café com fulano, né? E aí eu fiz um Café com Seba, era só uma câmera mesmo filmando. Não tinha pretensão nenhuma de fazer podcast. Foi até com um amigo meu, Jailson, ele fiz uma entrevista com ele, ficou muito bacana. Nem levei pro ar nada, falei, que negócio bacana. Mas assim, não teve de fato um planejamento assim, vou montar um podcast. Teve uma necessidade, eu falei, caramba, meu. E aí com o advento da pandemia, principalmente, né? Porque você só tinha contato com o pessoal mais por telefone. O nosso escritório seguia, né, ali a recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, eu trabalhei com portas fechadas. E essa necessidade de se comunicar. E aí eu cheguei a fazer ainda um trabalho com o Jota, né, lá na Rádio Correio. Na Rádio Correio, exato, na Rádio Correio. Eu falei, Jota, eu tenho um projeto aqui de a gente fazer um correio imobiliário, falar de assuntos imobiliários, né, já que é a área que eu manjo. Aí fiz 2 programas com ele, mas fiquei muito engessado, eu queria algo que me deixasse mais à vontade. E aí lá na minha sala, que vocês visitaram lá, tem uma mesa onde eu recebo as pessoas para reunião, os clientes, tem um computador, tem um monitor. E olhando para trás, falei, isso aqui é um podcast. Podcast já existia. Eu falei, isso aqui é um podcast. Eu falei, caramba, meu. É o que eu quero. Tem um negócio aqui que dá para eu, né, para eu fazer, para eu ficar, né, ter liberdade de comunicação.
E aí comprei só uma câmera, um dos meninos, né, que era namorado de uma das meninas que trabalhava comigo, ela que me indicou ele. E aí, falei, pô, você sabe operar isso aqui, sabe colocar isso no ar pra ir pro YouTube? Não sei. Eu falei, então venha fazer um estágio aqui comigo, vamos fazer um trabalho aqui. Aí com uma câmera nós colocamos o nosso primeiro podcast, né? Não era só um cenário simples mesmo, né? E cara, eu fiquei tão à vontade, eu me senti tão bem com aquilo ali. Eu falei, poxa vida, achei realmente o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ser advogado, eu gosto de ser corretor de imóveis. Mas, cara, como eu gosto de fazer podcast, vocês viram lá, eu me sinto bom, bem, né? É algo que você, se você é comunicativo, você não vira uma entrevista, é um bate-papo. É um bate-papo. E para você que já trabalha com comércio, você fica mais à vontade. Mas o que apareceu primeiro, antes do podcast, foi a advocacia ou a empresa de... Imobiliária. Eu sempre fui corretor antes de ser advogado. Eu morava em São Paulo. Eu sou daqui, mas como todo mundo, né, por falta de oportunidade, né, como a maioria, na verdade, eu fico até meio... Nos dias de hoje, quando eu vejo um jovem sair daqui, da nossa região, para ir para São Paulo, e se ele pede meu conselho, eu digo, vá para São Paulo, terra maravilhosa. Não tenho nada de mal para falar de São Paulo, não. Já vejo que eu botei o nome da imobiliária SP Imóveis. Eu ia perguntar, mas... Em homenagem à cidade que me acolheu lá. Tenho irmãos, tenho muitos parentes que moram em São Paulo, nada contra a cidade maravilhosa. Mas para mim, né, foi o suficiente, assim, eu já tinha um projeto de retornar para cá. Então, quando eu fui para São Paulo, e lá fiz muitos trabalhos lá, a corretagem veio primeiro. Né? A corretagem lá veio antes de eu, respondendo a você, Thiago, muito antes de eu ser advogado. O que me fez ser advogado foi justamente a imobiliária. Porque você mexe com contrato de compra e venda, contrato de locação, e você tem que ter um conhecimento jurídico, né? E aí, advogado é caro, né? Se você quiser me contratar, você vai ver que advogado é caro. Eu prefiro não precisar. Então, eu precisei de advogado, né? Para entrar com ação de despejo. Eu falei, caramba, eu falei, não, eu não posso ficar com essa despesa, né? E eu como corretor e querendo montar escritório, né? Porque eu trabalhei em outros escritórios imobiliários, eu falei, não, eu tenho que ter uma formação em direito. Aí fui fazer direito, mas eu já estava como corretor de imóveis há um bom tempo, já estava trabalhando sozinho, já tinha o meu escritório já, entendeu? Então foi a necessidade da imobiliária que me fez eu buscar, como eu falei, eu sou inquieto, né? A gente tá sempre buscando alguma coisa. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar. Aí fui, estudei, me formei em Direito e me especializei em Direito Imobiliário. Eu fiz MBA em Direito Imobiliário. Por quê? Porque eu já tinha o projeto de vir aqui voltar para minha cidade, né? Para aqui eu colocar minha imobiliária. Você já tinha já o foco para Tinha. Lá nunca foi meu plano A. O plano A sempre foi aqui. Lá era o plano B. Eu estava em São Paulo, mas eu sabia que, né, as minhas raízes são aqui. Meu pai, minha mãe, graças a Deus, tenho pai, tenho mãe. Né? Meus irmãos, tenho um irmão em São Paulo, mas tenho um irmão aqui também. Então, primeiro, eu fui corretor de imóveis, né? Sou corretor de imóveis até hoje. E foi pela necessidade do trabalho que eu me tornei advogado. Advogo, pego algumas causas da área civil, área criminal até onde eu tenho competência, não pego algo muito complexo. Dá né? tempo ainda de conciliar? Dá. Dá tempo sim. Mas eu sou advogado mesmo, especialista no direito imobiliário. Daí eu conectei as coisas, falei, agora eu consigo montar um escritório, né, bacana em Delmiro. Para você não vir aqui ser apenas mais um corretor de imóvel, né? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Se eu não fosse advogado, não daria para montar um escritório imobiliário, não. Porque se você não fizer um contrato bem feito, bem elaborado, meu amigo, sabe? Tem muita gente que age de má fé, dos dois lados, entendeu? De parte de quem compra, de parte de quem vende. Tem muita gente boa, tem, graças a Deus, a maioria é gente boa. Mas tem uma minoria que sabe, que quer sempre tirar vantagem. Então, se eu não fosse advogado, não daria para eu ter o escritório de imobiliária, não. Quer ficar pelo caminho já. Não, pô, porque é caro, advogado é caro. Eu contratei um advogado para fazer uma ação de despejo lá em São Paulo, quando eu não era advogado, na época, isso tem muito tempo, R$8.000, pô. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu tinha que honrar o contrato que eu tinha feito com o proprietário, né? E agora, como eu faço meus próprios contratos e eu tenho conhecimento jurídico para isso, muito modéstia à parte, mas eu estudei, me preparei para isso e vivo isso todos os dias. Porque uma coisa é você ser advogado de uma área, mas não atuar, não é? Uhum. Na minha área eu atuo, na minha área eu posso,
como diz o outro, né? Como tem um programa que eu me garanto, né? Então, na minha área, porque eu trabalho com isso todos os dias, eu estou sempre me reciclando, estou sempre me atualizando, entendeu? Mas se eu não fosse advogado, não dava para ser corretor. Eu não sei como é que os colegas corretores conseguem trabalhar, né? Porque é complexo mesmo. Então, respondendo a isso, fui primeiro corretor para depois ser advogado, mas gosto de ser as duas coisas, viu? Como também gosto de ser podcast. Porque tem essa questão, né, do advogado e de dar um suporte e não desmerecendo, assim, muitas vezes documentos, Valdeir tem conhecimento, que trabalha com... o trabalho também envolve advogados, mas às vezes um documento ele só tem validado só com carimbo a assinatura do advogado, ele pode nem ter lido. Mas ele precisa do aval do... Precisa, se você tem uma instituição, por exemplo. Por exemplo, um caso concreto. Nós somos vizinhos lá da DEFIDEG, Associação dos Deficientes Físicos de Dalmiro Gouveia. E às vezes para eles conseguirem algum convênio, né, alguma verba, entendeu? Para a instituição, precisa da assinatura, do aval de um advogado. Né? E a gente se presta isso para eles, porque a gente sabe que é uma instituição séria e a gente faz isso sem custo nenhum. Né? Aliás, como advogado, quando eu me formei, que não foi fácil, mas uma das coisas que eu prometi para mim mesmo, agradecendo a Deus, foi falar assim, olha, o que eu puder fazer por aquele que não tem condição, eu vou fazer. No meu escritório, a gente, assim, no mínimo, umas 2 pessoas a gente atende por semana, uma consultoria, né? Entendeu? Sem custo nenhum. Porque é uma palavra salva, sabe? Às vezes você vai no escritório e dependendo, e você está muito certo, em todos os ramos tem isso, não é só na advocacia, em qualquer local, né? O médico, policial, engenheiro. Recentemente tomei conhecimento de uma amiga que uma engenheira deu um calote nela, pegou todo o dinheiro para construir a casa e não construiu, né? Então assim, toda área tem, né? Então o advogado, se você vai fazer uma consultoria no advogado e ele te orienta mal ou te orienta para que você o contrate, né, você não precisaria daquilo ali, entendeu? Então assim, às vezes só uma orientação já ajuda aquela pessoa. Então a gente consegue, né? Pelo menos 1 ou 2 assim por semana a gente consegue dar uma orientação sem custo nenhum, graças a Deus, porque a gente chegou a um patamar que a gente já pode doar um pouco daquilo que a gente tem. Retribuir. Agradecer a Deus, né? Porque não foi fácil, não. Você sabe, estudar não é fácil. Estudar aqui no Brasil não é fácil. E em São Paulo, principalmente. E quem sai daqui, do nosso Nordeste, vai para São Paulo, principalmente, porque lá você ou trabalha, não é, ou estuda, não dá para fazer as duas coisas, porque senão você vai passar fome, entendeu? Então assim, você tem que se abdicar de muita coisa para que você se forme, e principalmente na área do direito, que é uma das áreas muito concorridas lá no estado, né? Então tem um vestibular, entendeu? Mas é isso, graças a Deus essa página está virada e está superada, mas o que você falou faz todo sentido, tem assinaturas, tem documentos que só com assinatura do advogado. Porque imagina você precisar fazer uma movimentação de última hora nas carreiras ali, eu preciso de uma assinatura de um carimbo. Se você tiver, mesmo que você tenha um que trabalhe para você, você vai ter que localizar o advogado. Ele diz, olha, eu preciso que você venha aqui para fazer isso aqui. Você mesmo sendo seu advogado, você mesmo já assina, já carimba, já despacha. No instante você faz do procedimento. Mas você falou uma coisa muito bacana assim, você mesmo sendo advogado, você faz tudo isso, mas tem coisas que não dá para você advogar em causa própria, né? Porque assim, a questão dos sentimentos, da emoção, entendeu? Porque você acaba se misturando e você pode perder ali no calor da discussão da sua defesa, você pode misturar. É igual um médico operar o próprio filho, né? Ele está muito emocionado, ele tem medo, né? Então assim, não é recomendável não, mas o advogado, claro, eu sendo advogado da minha própria empresa, tá mais fácil para mim, né? Ali eu desenrolo tudo, entendeu? Tanto é que quando surge alguma coisa, não, vem para minha sala pra gente conversar. E a maioria das coisas que eu resolvo, olha, assim, a cada 10 processos que eu pego assim, eu posso dizer assim que em torno assim de 50%, meio a meio assim, eu resolvo ali, na minha própria sala, conversando, chegando a um acordo. Porque imagina, Tiago e Valdeir, imagina, você chega você não tem acordo, você chega no juiz, a primeira coisa que ele vai perguntar, tem acordo? Então você tem, bora fazer antes, né? Para não levar, olha. Marcar audiência. Eu falo, fórum, delegacia, hospital, meu amigo, só realmente quem tá no tribunal, quem tá no sufoco, entendeu? Nem me fale. Pois bem, deixa eu aqui mandar aquele abraço para os nossos patrocinadores, tá bom? Casa da Construção, seu lugar
Para construir ou reformar, já sabe onde é. Aqui no centro da cidade, na entrada da cidade, na rua Lourenço Bezerra. Telefone para contato, aquele WhatsApp, manda aquela mensagem, tá bom? 9965 96312. Casa da Construção está aí na tela para vocês acompanhar um pouquinho, tá bom? Também temos a loja Superestação e Confecções. Carnaval tá chegando e aquele look pro carnaval já sabe onde encontrar. Loja Superestação e Confecções, telefone para contato é o 3641 1546 no centro de Delmiro Gouveia. Um abraço para esses dois patrocinadores que está acompanhando o nosso Tô na Serra Podcast. Também temos o QR Code, né, Thiago? Muito bem, o QR Code é uma forma rápida, prática para você que quer também estar assistindo aí, está com seu celular, quer fazer uma doação. Pegue seu celular, abra no QR Code e coloque na sua tela. Nesse momento está aparecendo aí o QR Code para você fazer a sua doação. Se não tem QR Code, não pode doar pelo Pix, não se acanhe, né? Vai lá no nosso direct no Instagram também. A gente abre uma sessão maravilhosa para você também fazer a doação. Entre em contato com a nossa produção, o Gugu, o Diego, ou até a gente também que possa estar lá no momento respondendo você e fazendo aí a melhor forma de você ser também um parceiro. E também, falando em parceiro, temos aqui esses dois que estão com a gente aqui, a loja Superestação e a Casa da Construção. E se você também tem um comércio, se você é uma pessoa aí que tem aí posses bem estabilizadas, quer ser um parceiro da gente também, fique à vontade, o coração está aqui aberto, aguardando por você também, para você abraçar essa ideia e fazer com que a gente esteja aí mantendo esse espaço maravilhoso. E vocês não viram, não tem câmera mostrando, mas estamos com um ar-condicionado, meu irmão. A próxima vez eu vou vir de casaco, porque da outra vez, se vocês assistiram os outros episódios, vocês vão ver o Valdeir se enxugando, convidado com a testa brilhando, e agora, né, agora temos um ar-condicionado. Então isso vocês sabem que automaticamente a continha de energia vai subir. Então, para que vocês também contribuam também com esse trabalho aqui, você também fique à vontade para que a gente esteja com essa qualidade e o conforto. Conforto esse que está sendo inaugurado pelo Seba. Porra, que privilégio, né? Cara. Quer dizer que... Ele veio preparado, ele veio de casaco. O Google fez para ele. Eu sei que o estúdio aqui é fantástico, meu. Eu nem lembrava, porque eu já fiz uma visita aqui, não né? Tinha, eu não lembrava não, mas eu vim preparado mesmo. Primeiro que a gente tá na Serra, né? Tô na Serra Podcast, eu digo que já faz um friozinho, né? Mas eu nem me toquei não. Quer dizer que eu tô estreando o programa, o primeiro episódio do ano 2023, ainda tô estreando com o ar-condicionado, é isso? É exatamente. É um privilégio da porra. Ei, mas eu gostei do negócio aí que vocês falaram aí, viu? Sim. Vou falar pra minha produção, viu? O negócio de botar um QR Code lá, como é que é doação de Pix, né? Daí tem um QR Code ali, né? Vou nessa aí também. Se Deus tocar no coração, Deus tocar no coração. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você pode ficar à vontade. Esse pessoal, o pessoal aqui, os seus patrocinadores ou quem acompanha vocês, não estão ainda fazendo anúncio, estão perdendo tempo, viu? Porque o anúncio na voz de vocês, cara, fica um negócio top da porra, viu? Com certeza as vendas desse pessoal, os negócios aumentam, viu? O Valdeir, você vê como o Valdeir fala, cara, nem parece que é esse menino falando. Ele só quer ser o William Bonner. E você então, porra, né? Então o pessoal que não estão ainda anunciando estão perdendo tempo, porque, não, eu tô falando sério, não tô aqui puxando, não tô aqui fazendo onda não. Porque a voz, né, a postura com que você faz a publicidade, isso conta muito, né? Passa uma credibilidade muito grande, né? Então, meu amigo e minha amiga, você que tá aqui da região, que tá nos ouvindo, nos assistindo, perca tempo não, porra. Tô na Serra Podcast, principalmente quem é daqui da região, porra, né? Pois é. Fazer essa parceria, porque os caras arrebentam aqui na voz, viu? A postura da porra. Muito bem, pessoal. Aquele abraço para todos vocês acompanhando o nosso Tô na Serra Podcast neste sabadão, aqui em Água Branca e região, com o nosso convidado incrível, o Sebac, e o bate-papo já tá rendendo, né, Thiago? O cara conversar com um apresentador de podcast. É ótimo demais, né? A gente sabe. Ele sabe o que a gente passa, nós sabe o que ele passa. Melhor coisa que há. Muito bem. Falando ainda do seu podcast, Seba, eu vou confundindo, né? Tô na Serra Podcast. É normal. Prestação já. Primeiro do ano, daqui a pouco eles estamos aqui no podcast Seba, entrevistando a Serra. Como foi assim o primeiro episódio lá que você fez, né? Como foi convidar, né, a pessoa que foi, não sei se você se recorda. Claro que, porra. Como foi o primeiro, como foi a estreia assim? Olha, como eu falei pra vocês, né, tava falando, respondendo ao Thiago, Valdeir, a gente fez lá na primeira sala, né, muito simples, não era um estúdio, era o meu ambiente de trabalho mesmo. Eu falei, pô, tem uma tela, tem um computador, tem uma mesa,
É um podcast. Colocamos uma câmera, fizemos o primeiro convidado, a gente fez questão de ser alguém próximo a gente. E quem era que estava próximo? Quem é vizinho mesmo, vizinho de parede mesmo. O próximo é o próximo mesmo, que está aqui, parede com parede. Era o pessoal justamente dessa instituição, da DEFIDEG. Chamamos lá a Valfrânia, que é a presidente, né, da instituição. E ela topou de cara. Marcamos com ela, a gente fez durante o dia, devido à agenda dela, a correria dela, então foi durante o dia. E tá lá, tá registrado lá no YouTube até hoje. Quem entra lá no podcast Seba vai encontrar. Não tinha muita qualidade nem de som, nem de imagem, mas tinha boa vontade. Eu estava me divertindo, né, e ao mesmo tempo fazendo um trabalho sério. E ela contando a história dela, deixei ela bem tranquila. Falei, fique tranquila, que é para você contar a sua história, até para que as pessoas, né, que as instituições vivem muito de doação, né? Então, para ela poder passar o Pix dela ali, para ela poder passar como as pessoas fazem para doar, para ela dizer como era que o serviço que a instituição oferece. Então, a gente teve uma conversa antes para ela saber o que ia rolar, né? Mas não teve pauta, não. Nunca teve pauta lá no nosso podcast. Então, a primeira convidada foi a Valfrânia, da DEFIDEG, que, aliás, já voltou. Fizemos questão, quando a gente montou o estúdio, né? O novo estúdio aí, trouxemos a Valfrânia para estrear também com a gente. Mas sabe, quando nós terminamos, foi assim, ela ficou muito grata, eu fiquei muito contente, muito feliz. Falei, poxa, não faltou assunto, entendeu? Não era nada forçado. Eu não lembro agora quanto tempo deu de podcast, mas eu acho que deu mais de 1 hora. Produção, olha aí. E era só... Pesquisa aí, produção. E era só acho que era só uma câmera mesmo, cara. Aí foi daí que eu gostei tanto, que eu tinha necessidade, né, de mandar um alô para as pessoas. Por isso que na rádio, quando eu fiz dois programas lá, não deu muito certo, porque você fica muito engessado, você tem que seguir a programação, né? Tem toda uma regra normal, sem problema nenhum. Mas lá eu mandava alô para todo mundo. Pô, quero mandar um alô pro meu amigo tal, da loja tal. Já ia começando a fazer ali, né, uma camaradagem, uma publicidade, né? Mas eu não tinha outra câmera, então eu mandava alô para a mesma câmera que eu estava conversando. E aí foi quando eu falei, poxa vida, tem que investir um pouco mais. Aí na mesma sala, né, aí eu comecei a comprar, comprei mais que 2 câmeras. Eu conectei também um telefone e ficamos com 3 câmeras. Eu achava aquilo o máximo, porque eu estava falando com você aqui, aí eu cortava, me sentia que eu estava numa rede de TV. Eu olhava para outra câmera lá, mandava o recado lá para o outro, entendeu? Gostei daquilo ali, foi fantástico aquilo ali. Eu falei, porra, é isso aqui. Encontrei o que eu queria fazer, além da advocacia e do mercado imobiliário. E durou 1h20. 1h20? Tá vendo aí? Pô, pessoal, você vê se a produção daqui. 1h20 foi? Foi. Pronto, você vê, o primeiro. Um bate-papo de 1h20. Bate-papo deu 1h20. E detalhe, o seu é ao vivo. Começou, vai-se embora e acabou. Sempre foi ao vivo. Sempre foi ao vivo. O Eric, na época, né, que era quem estava comigo, foi o meu primeiro, que eu chamei de produção, foi ele, né? Então, eu falei, eu quero isso ao vivo aqui. Por que ao vivo? Porque eu gosto de interagir, né? Eu não sei se lá do outro lado tem uma pessoa assistindo, ou se tem 10, ou 1.000, ou 100 mil. Eu faço... Manda um alô pra galera aí, então manda um beijo, manda um abraço, às vezes tem alguma pergunta. Então, assim, eu não tenho essa preocupação de alguma coisa dar errado assim, de sair, sabe, de uma pergunta que não era para fazer e foi feita. Sempre foi ao vivo, mas não é nem assim a questão do desafio, é que é tão natural, sabe? O primeiro já foi ao vivo, né? E eu falei é ao vivo, viu? Então, aí de lá para cá fizemos mais, e aí um colega meu, por nome de Alan, colega mesmo, brother, gente fina mesmo, né, que a gente sempre tem ali, a gente tem pessoas que você chama de irmão mesmo, o Alan é um dele, né? Aí ele falou, Seba, o negócio tá ficando sério, cara, você tem que investir nisso aqui. Porque eu já tava trazendo mais o saudosíssimo Blipinho, ainda foi nessa nossa primeira, no primeiro estúdio, que não era nem um estúdio na verdade, que assim, eu montava as câmeras, que era a minha sala de trabalho, né? Aí eu montava as câmeras, quando acabava, tinha que tirar tudo novamente, aí vinha no outro podcast, montava tudo novamente, entendeu? Então assim... E se você faz quantos episódios? Quantos episódios por semana? 2. 2. Na época eu comecei fazendo 1. Aí eu gostei tanto que eu me empolguei, que falei, vou fazer 2, mas muito trabalho. Imagina você montar 2 vezes por semana. Aí eu falei, não dá. Aí foi quando esse meu amigo falou, você tem que investir, cara. Aí eu fui investir mesmo no estúdio,
né? Ao lado da minha sala, eu tinha uma sala. Eu ia alugar, na verdade, um outro imóvel, sabe? Eu ia pegar o imóvel e transformar em estúdio, mas eu não vivo de podcast, né? Aí a Sandroca, minha parceiraça, meu amor, que tá aqui nos bastidores aqui do Tô na Serra Podcast, falou, não, pra que você pegar um prédio, gastar com isso? Nós temos uma sala de reunião, bora fazer aqui? Eu falei, então bora. Aí montei, que aliás, vocês foram dos primeiros que foram naquela primeira sala lá. E nós, Foi? vocês foram. Eu acho que vocês foram o segundo naquela sala ali. Não lembro, não me recordo Mas agora não, né? Tava bem organizado. Né? Já tava, não Já, estava organizado? tava. Aí ali sim, aí eu comecei a investir mais em mesa, em equipamentos, em iluminação. Porque é aquela questão, você vai fazer alguma coisa, né? Se você tá brincando, tudo bem, todo mundo sabe que é uma brincadeira, ninguém. Mas quando você começa a levar pessoas e a coisa começa a ficar séria, eu comecei a levar artistas, eu comecei a levar empresários, entendeu? E eu via que as pessoas queriam ir. Muita gente. As pessoas gostam de contar a sua história, né? Eu tô começando a falar aqui, a gente não para, porque a gente fica entusiasmado, né? Sim. Eu falei, porra, eu tenho que receber meu convidado bem. E mais do que isso, a pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo, eu quero que vá para ele uma boa qualidade de som, de imagem, né? Claro, não está ainda, né, 100%, mas já está 90% e alguma coisa. Tá bem. Aí eu investi mesmo, aí preparei o ambiente, muita coisa do estúdio, eu não contratei arquiteto, nada, muita coisa foi eu e a Sandroca mesmo ali, sabe, organizando agora a parte técnica, assim, aí meu amigo Alex sempre dá uma força para mim, de pesquisa de aparelho. O Gugu, Mago Gugu, que é parceiro aqui de vocês do podcast, nos orientou, falou, sabe, essa mesa não tá boa, tá pegando som do ambiente, então a gente vai pegando ali, né? Olha que bacana, eu convidei vocês, quando eu tomei conhecimento, né, que tinha um podcast aqui em Água Branca, e convidei vocês justamente para dar essa publicidade, né? E chego lá e recebo uma aula. Foi graças a Deus que, né, que Deus está, eu convidei vocês, porque o Gugu, ele lá percebeu, falou, meu, você tá com áudio assim, não tá legal. E por causa dele, a gente já trocou de mesa, já investimos em outra mesa, e até hoje não para, sempre tá melhorando. Mas o primeiro convidado foi esse, foi a Valfrânia, e a gente de lá para cá, sempre ao vivo, nenhum eu fiz assim para gravar não, sabe? Eu gravo algumas coisas quando eu tenho que uma resenha, que eu vou numa festa, aí eu gravo, não faço ao vivo não, que eu gravo a resenha, né, da festa, de Água Branca, do Pariconha. Mas os convidados sempre ao vivo, e eu gosto que o convidado ele fica meio assim, meio ansioso, meio preocupado, entendeu? Eu gosto dessa sensação e das pessoas interagindo com a gente, né? Então é isso. Agora nós estamos num estúdio ao lado ali, bacana, que é o que vocês já inauguraram. Já mudou alguma coisinha lá, já. Tá melhor, mas... Acho que eu já percebi num recente, igual eu dei uma assistida lá, já vi que do dia que a gente foi já mudou. Sim. Mudou, bocado de coisa já. Não foi pouquinha coisa não, foi muita coisa já. Mas é assim, é evolução, a gente vai fazendo, tipo, ver uma necessidade aqui de modificar, de implementar, de melhorar. Ou às vezes a gente, tipo, por empolgação, faz um negócio que é demais. E não, peraí, vamos Também, verdade. Os excessos também são também necessários. Eu já comprei aparelho lá que falei, rapaz, para que eu comprei isso aqui? Meu, não vou nem usar. Verdade, Empolgação. Empolgação. Você divide no cartão, né? O cartão aceita as parcelas, né? Aí depois você fala, rapaz, não tô nem ganho ainda. A gente não vive, né? Não sei se vocês já estão vivendo de podcast, que eu não tô ainda não. Tá dando, né? Já começou a cair umas coisinhas ali, né? Já dá pra, né? Já dá pra tirar uma onda, mas viver de podcast não estamos vivendo ainda não. Difícil. Aí por isso que tem que segurar o entusiasmo. Né? Eu estava falando aqui antes da gente iniciar nos bastidores que eu já quero trocar, eu já quero modificar alguma coisa ali. Porque você fica, né, entusiasmado para melhorar. Só que sem entrar valor suficiente, você tem que segurar a onda, calma, né? Vamos um passinho de cada vez, né? Rapaz, esse suco tá bom pra caramba. Pode ficar à vontade. Tem os dois aí. Você falou que tá aqui acompanhado com a sua primeira dama. Você é casado? Qual é o seu status? Eu sou noivo. Eu sou noivo. Noivo, aqui, pronto. Olha aí. A gente tá noivo há bastante tempo já, né? A gente só oficializou agora, mas a gente já tá noivo há mais de 5 anos já. Pronto, é o tempo que vai, né? São fases que precisam ser, né? Ter o tempo de namoro. Não é isso? Você é um cara tradicional, né? Sou tradicional, pô. Meu pai me ensinou assim, não pode se precipitar, né? Molecada de hoje já chega, já vai fazendo filho, já vai, né? Tá, 6 meses de namoro, já é o amor da vida, vamos casar. E depois já quer trocar por outra, né? A gente chega numa fase que a gente sabe o que é da vida, né? Sandroca é minha companheirona. Sandroca tá comigo na imobiliária, é meu braço forte na imobiliária.
no podcast. Companheira é assim, né? Tem que estar, né, em todos os momentos, né? No podcast também, ela está ali junto comigo. Ela faz parte da produção do podcast. Né? A gente também tem uma produção que não é de vocês. A gente tem o pessoal que faz a agenda, né? A Maria Clara, nós temos a Deusa, que vocês conhecem lá, que faz a fotografia, entendeu? A Sandroca faz a recepção. Tem uns meninos lá da produção que opera lá, que são os aprendizes de Gugu, né? Estão ali, entendeu? Então e a Sandroca tá comigo em todos os momentos. Inclusive naqueles momentos que eu vou tomar uma cerveja, que eu vou pra uma festa, que eu vou pra um rio, pra uma praia, né? Tá sempre comigo. E fazendo as coberturas das festas, né? Das festas que a gente vai. E não é por ciúme não, viu? Ela vai com você porque é pra ver se você... Não é porque ela gosta. Ela também... É porque quando você encontra uma companheira que ela tá ali na pegada, né? Melhor ainda, né? Porque tem umas que falam, não, pode ir, não é minha praia, né? Meu negócio é outro. Mas ela tá comigo ali, junto em todas as atividades, na imobiliária e também no podcast Seba. Muito bom. Ela tá aqui, né? Sandra, um beijo pra você, viu? Altos vídeos e fotos, isso aqui não vai faltar. Nos bastidores. Muito bem, Seba. Em relação ainda ao seu podcast, né? Como é a seleção dos convidados? Você procura... Aqui nós procuramos, né, Tiago, convidar as pessoas culturais, professores. Como é a seleção dos seus convidados lá, né? Aquelas pessoas que se destacam no município. Como funciona? Rapaz, que pergunta bacana que você me fez agora, viu? Porque, na verdade, nós não temos, assim, bem um critério. Porque quando nós começamos, com o primeiro podcast, o primeiro episódio, como eu falei, o critério que nós tiramos foi, quero trazer alguém que está próximo a mim. Eu não vou buscar alguém de fora, né? Eu quero alguém... Tanto é que ela falou assim, né? Eu sou a cobaia. Eu falei, não, você é privilegiada. Que cobaia, né? Então, assim, se eu fosse falar em critério, o critério que eu tiro é assim, primeiro, quem está próximo a mim. Então, quem é da minha rua, essa semana mesmo levamos doutora Thaís, né? Cirurgia dentista, que é da mesma rua que a gente. Então, primeiro, quem é dali, da rua, quem é do bairro, quem é da cidade, quem é da região, como já foi muita gente aqui de Água Branca para lá. Mas assim, não tem um critério assim. Agora em 2023, nós começamos o ano, aí não foi nenhum critério, na verdade foi uma ideia que a gente vai tentando, né? Já fizemos pode teen, pode criança, pode casal, vai tentando até aquilo que o povo gostar, a gente mantém, né? Então agora em 2023, eu me reuni com o pessoal, falei assim, ó, vamos fazer um podcast temático, né? Vamos trazer para cá o pessoal para falar de saúde. Mas não foi assim, nada, porque o mês, não foi nada disso. Vamos começar com o pessoal da saúde, né? Médicos, vamos trazer médicos para cá. Então, o mês de janeiro, com exceção do José Gomes, que estava em passeio aqui pela cidade, né? Que é meu irmão, que é engenheiro elétrico, aí eu coloquei ele no meio. Mas o restante foram todos médicos, né? Falando de saúde, levamos lá rapaz, agora assim de nome não vou lembrar não, né? É muita coisa. Mas levamos o Dr. Rafael Toledo, que é daqui, de Água Branca, né? Dr. Rafael Toledo. Levamos Carla Cavalcante, que é psicóloga. Esses dias levamos a cirurgiã dentista Thaís, né? Enfim, levamos uma fisioterapêutica pélvica, né? Agora não me recordo. Como é que é o nome dela? Eu sei, o sobrenome é Moreira. Como é que é o nome dela? Produção. O sobrenome é Moreira. Produção do Seba. Mas enfim, porra, é muita gente, né? Não, mas não tem. Se você perguntar pra gente assim, qual foi Samiri, né? O 20º episódio, a gente tem vezes que a gente foge a cabeça. Não, e vocês são meninos, eu já sou um senhor, pô. Então, assim. Quantos anos você tem? Rapidão. Quantos anos você tem? Pode dizer? Pode, claro que pode. Tenho mais de 50 já. Né? Tá, não, já tenho 50. Já? Tá bom, voltando. Ninguém viu isso. Então, assim, respondendo, Valdeir. Não tem bem um critério, sabe? Assim, específico. Esse mês a gente trouxe pessoal para falar da medicina. Estamos agora, assim, por exemplo, para fevereiro, vamos trazer empresários, empreendedores. Aí queremos no próximo mês trazer policiais, entendeu? No próximo trazer cantores, no próximo trazer influencers, tá entendendo? Mas isso não é uma regra, assim, porque depende da agenda das pessoas também. Isso. Eu tive vários médicos que cancelaram. Nós íamos levar o médico de Paulo Afonso, né? E ele falou, não dá, Sebastião. Marcou e teve que desmarcar. Doutor Neijo era para ter, desmarcou também. A gente sabe da agenda do pessoal, né? Agora, eu já levei para lá, assim, eu já levei pessoas,
Muita gente fala assim, não, você tem que trazer gente que tem, né, vários seguidores. É bobagem, porque os seguidores são deles, eles não vão seguir a gente por causa deles. Não tá entendendo como é que é? Isso é fato, essa experiência aí não adianta. Então, assim, não é porque a pessoa é famosa, não é porque a pessoa tem milhares de seguidores, não é por esse critério. Eu já levei pessoas lá que nós tínhamos mais seguidores que ele, entendeu? Mas queriam apoio, tem gente que pede, não sei se vocês já chegaram, né? Você me deu uma força aí, poxa, eu queria divulgar meu trabalho. E quando as pessoas pedem, eu dou prioridade, entendeu? Se eu tiver com o meu agendamento lá tranquilo, e eu tenho aqui uma lista, né, de pessoas que já tá aqui na lista para convidar. A gente sempre tem uma lista ali. E a gente vai convidando aquela lista ali, aí não dá para ir, vai para o outro. E se alguém pede, eu dou prioridade para quem pede. Primeiro porque ele privilegiou, né, ele prestigiou o nosso ele podcast, foi buscar, né? tá. Foi buscar. E aí eu avalio se realmente vale a pena. E já levei lá dançarino, já levei pessoas que estão iniciando a carreira, assim. Então, assim, não tem um critério, assim, específico. O critério é assim, a gente conversa com a pessoa, né, e se ele realmente, a história dele for bacana e vale a pena dar uma força, a gente dá. Como já teve pessoas que eu pedi, eu falei, não, aí a gente avaliou a história da pessoa, falou, não é o momento ainda, você vai, mas não é o momento ainda, compreendeu? Uhum. Mas não tem critério assim de quem é famoso, de quem tem mais seguidores, não tem nada disso. Como eu falei, já levei pessoa lá que eu acho que tinha 500 seguidores, tá entendendo? E foi um bate-papo bacana. Eu gosto assim de dar publicidade. De encontrar pessoas, sabe, que fala, poxa, que tá na batalha, entendeu? Gosto de levar pessoas que têm conteúdo, assim, que eu sei que vai acrescentar alguma coisa para quem está nos assistindo. Justamente, você tem que pensar em quem vai assistir. Exatamente. Às vezes a gente quer, vamos colocar um conteúdo assim, assado, para depois. Não, aquela pessoa ali tem um conteúdo bacana, mas eu acho que a gente já teve uma entrevista parecida semana passada, então vamos deixar para a próxima semana, que eu acho que vai ficar um negócio meio. Aí você tem que também ter esse jogo de cintura para você não fazer. Mas em 2 episódios você falar sobre um tema meio sério. Uhum. Não que não seja sério, mas você tem que um outro episódio dar um papo mais diversificado. Introvertido, um negócio assim mais diferente. Até porque você atingiu aquele público com aquele tema, aí você com o mesmo tema vai atingir o mesmo público, né? Mais ou menos isso, né? Então realmente, mas isso não é critério, isso aí são estratégias que a gente usa para tentar, a minha área, como eu falei, é direito imobiliário, né? Quer dizer, eu tô nisso aqui, assim, de gaiato, né? Porque eu me apaixonei, gosto, me encontrei. Mas eu não tenho essa sabedoria aqui muito... Pô, eu não sou um pô de pai, eu assisto os caras direto, sou fã dos caras do Flow, desses caras que já estouraram por aí, de muitos que estão começando também, que, pô, o cara é fera, o cara tá começando agora, já tá arrebentando. A gente vai aprendendo, assisto vocês, olha aqui, eu sei que tem alguma coisa nova tal, em equipamento, na forma de linguagem, então a gente está aprendendo. Imagina, né? Minha área é outra, eu sou um bebê aqui, né? Tô sendo bem modesto mesmo, né? Não tô tirando onda não, mas a gente sempre faz com carinho, aquilo que eu falo. Se você pode não saber de nada, mas se você faz com carinho, você faz porque gosta mesmo, por amor, pode ir em frente que a coisa vai vingar. Uma hora ela dá certo, não tá entendendo? Não é verdade? Justamente. Então assim, mas critério mesmo assim, não tenho. Não é por número de seguidores, não é por fama. Tanto é que nós já levamos cantores lá, já levamos pessoas que muita gente nem conhecia. Então, compreendeu? Artesãos, né? Artesão. Samuel do Fluxo. Isso, exato. Samuel de Água Branca. Tudo. Dançarinos, blogueiros, entendeu? Com exceção das crianças que eu fiz só para experimentar se ia dar um ibope legal, né? E o pod casais, né? Que era pode casar até deu, porque depois não encontrei outro casal, mas o casal, porque os casais, né? Sempre tem uma coisa ali que eles não batem, né? Mas você quando sai deixa a toalha, não deixa não, aí sempre dá, porque o povo, né? Esse nosso bate-papo tá bacana, mas o que é que a grande maioria gosta. Né? Da polêmica, né? Você viu o cara falou lá, brigaram na mesa, né? Entendeu? Mas não é minha natureza. Se eu puxar para esse lado, não vai dar certo. Tem podcast que ele vai chamar alguém, mas ele não vai chamar para conhecer o trabalho. Ele quer que ele fale polêmica ali para negócio. Para render corte depois. Eu já tive, não vou falar aqui, não vou falar o nome aqui não. Mas eu já tive, né, pessoas de podcast aqui da nossa região. Logo depois que a gente colocou o podcast, pipocou alguns podcasts. Bora fazer uma briga que aí dá certo. Eu digo, não vou entrar nessa, cara. Porque quem me conhece sabe, fala, não, o cara tá fingindo ali, tá entendendo?
Mas, claro, a intenção dele era boa, a estratégia dele é boa. Mas pro marketing, mas pra uma pessoa que gosta do que faz. Cara, entendeu? Aí eu vou levar vocês do lá e vou ficar alfinetando vocês. Claro, é uma estratégia? Tem muita gente que faz isso. A Cris Flores, que hoje tá no SBT, quando ela tava na Record, pô, eu era apaixonado por ela. Ela, sabe, era uma deusa, uma santa, falava com um tom tranquilo. Alguém falou pra mim, se você continuar assim, sua carreira vai afundar. Ela tá hoje no SBT, mas mete a lenha, senta o pau, até porque faz parte de um quadro de fofoca, né? E o outro também, são duas pessoas que... O outro é o Neto da Band, pô. Quando era da Atena que apresentava aquele programa, o Neto ficava lá no cantinho. Porra, Neto agora... Claro, orientado por algum advogado, responde a alguns processos, é natural, né? Mas o que ganha dá pra pagar, entendeu? Mas senta a lenha, você não vê o que ele falou da Copa do Mundo, né? Tá nem aí, fala mas o cara se destaca. Então cada um tem uma natureza, né? Pode ser que mais pra frente eu digo, pô, eu acho que eu tenho que embarcar numa dessa aí também. Mas por enquanto não. Tá precisando, não. Não, eu não vivo de podcast, né? Então por enquanto eu tenho o prazer de receber vocês, de vocês contarem a história de vocês, né? Graças a Deus eu não preciso ir por essa linha ainda não, viu? Sobre seus convidados, teve alguém que você queria muito que fosse, convidou, mas sentiu que aquela pessoa não deu ousadia, você se decepcionou? Não precisa falar nome não. Aceita, eu quero chamar alguém ali que eu acho que é bacana, a pessoa que vai. Aí tu chegou empolgado, convidou e a pessoa... Não, teve e vou falar o nome, não é? teve sim. A gente não quer corte não, é só que saber só. Teve. Vamos botar aqui. Não. Na verdade teve sim. Porque quando você tem um podcast, né? Claro, a gente dá oportunidade para as pessoas, a gente quer trazer pessoas para que contem a história, mas a gente também quer um ibope, né? A gente não quer ficar ali naquela margem, a gente quer subir, quer crescer, quer atingir um número bom de seguidores, né? Até porque você, com muitos seguidores, você tem mais possibilidade das pessoas fazer parceria publicitária, né? Isso. Que muita gente não olha para qualidade, olha para quantidade, né? Pô, o cara tá com 10 mil, 100 mil, vou anunciar ali. Né? Independente se a pessoa usou de e-mails para comprar ou não, mas não é por essa linha, é a quantidade, né? Então, querendo quantidade, a gente traz quem? Pessoas que alguém vai querer assistir, porra, né? Aí teve o Lula, não o Lula presidente, o Lula de Delmiro, né? O pai da prefeita, sim, né? O sim. pai da prefeita Ziane. Mas ele também não prometeu nada, a gente só tentou. Né? Minha produção entrou em contato com ele, teve uma conversa, ele perguntou como que seria tal, né? Porque a pessoa fica curiosa, né? Aí teve todo aquele lance lá, tal, chegou perto, bateu na trave, mas aí de última hora disse, não vou não, tal, aí não foi. Mas é o empresário Lula, que já foi prefeito de Delmiro, e que é hoje o pai, sempre foi o pai da prefeita Ziane, entendeu? Mas não foi uma frustração, né? Até porque a gente sabe da agenda, a gente sabe do compromisso de um cara como ele, né? A gente sabe também que ele não conhece, né? De repente ele fica cismado se vai ter algum tipo de pergunta ali que coloque ele em saia justa, né? Vai que ele assistiu um podcast ali que os caras botam pesado, pode entendeu? ser que ele seja igual. Exato. Então, assim, não foi uma frustração, mas era alguém que a gente gostaria de levar pela história que ele tem, porque é uma pessoa notória, já foi prefeito da cidade por vários mandatos, é um empresário forte da cidade. Pela história, eu creio que muita gente ia parar para assistir, então ia ser bom pra gente, principalmente. Pra ele nem tanto, que ele não precisa de publicidade nenhuma, né? Então já conhece. Mas pra gente seria interessante. Aí, infelizmente, entramos em contato, a minha produção falou com ele, tudo, mas aí não deu certo, não. Mas ele seria uma das pessoas que... Mas não foi frustrante, não. E convidado, que eu convidei, não, graças a Deus até hoje deu tudo certo, ninguém... O que aconteceu é pessoa de última hora mesmo, assim, faltando, assim, tipo, a gente faz às 20 horas, né, o podcast, e a pessoa, quando dá, assim, umas 6 horas da tarde, porra, teve que viajar para Maceió e tal, aí isso já aconteceu, né, aí eu entro em cena, entendeu, eu entro lá, eu converso alguma coisa, eu não tenho pessoas reservas, vou chamar alguém, não, eu tenho que ter respeito por quem vai, né, não vou chamar, eu não gostaria que ninguém me chamasse de última hora. Deus que me livre, né? Eu acho que tem que ter um respeito pela pessoa, né? O Gugu, quando me chamou aqui, chamou bem antes. Não, dá para eu me programar aí. Mas assim, então, isso aconteceu, acho que uma vez só que aconteceu. Aí eu mesmo fiz uma publicidadezinha ali e tal, ali mesmo, mas não foi nem colocamos, não fica lá como um episódio, entendeu? Mas aí normal, e aí a pessoa depois pediu desculpa, remarcou e a gente fez. Mas não teve nada assim... de frustração não, porra, o cara, né, deu uma de gostoso e tal.
Já teve, sim, né? Teve convidados da gente chamar e a pessoa fala assim, não, poxa, mas eu não era que estava dando assim de gostoso. É que você percebia que a pessoa não estava ainda confortável. Porque lá o podcast é ao vivo, pelo YouTube e pelo Instagram. E tem gente que se trava, cara. Eu já levei pessoa lá, né? E mais uma vez não vou citar o nome, mas já levei pessoas lá, pessoas de comunicação. E chegou lá e travou. Meu filho, você tá bem? Eu fico brincando, né? A pessoa travou, porra, lá, entendeu? Por quê? Porque você, na sua área, é uma coisa, mas quando você tá aqui, eu tô assim porque eu tô em casa aqui, mas quando você tá do outro lado, você fica meio, né, porra, porque você não tá na sua zona de conforto, você saiu dali, né? Mas também é raridade acontecer. E assim que nem vocês, a gente vai conduzindo para que a conversa fique boa, né? Que ninguém fique constrangido, né? Entendeu? Aí você vai fazer um convite para alguém, né? Sei, então vamos lá. Não vou não, sei não, vou ver. Daqui a pouco, na outra semana, tá a pessoa gravando no outro podcast. A gente já passou por isso, né? Não, isso aí não. Isso aí não aconteceu, não. Aconteceu algo parecido, mas não foi nenhum convite assim. Foi o peruano agora. O peruano que gravou um clipe. A gente até participou lá, né, do que a gente tava lá no Castanho, de boa, a gente tava lá comemorando o aniversário da minha mãe, por coincidência estava gravando um clipe, e na piscina que a gente tava, não, pode ficar aí, a gente faz com vocês e tal. Aí eu aproveitei que tava ali, eu quero você no meu podcast, para você divulgar até o clipe, seu trabalho e tal, fazer um material pra gente. Não, beleza, tal, não sei o que, mas não ficou nada, né, agendado, né? Aí depois eu vi, ele tava lá no 89, tava nos outros podcasts, entendeu? Eu falei, aí não sei se não, eu acho que não é empresário não dele, mas é colega dele, né? Quem cuida dos clipes dele, que é o João Edson, né? E o menininho. Falei, pô, menino, a gente conversou com o cara, não, sabe, aquele já tinha uma programação, né? Não foi... Mas foi quase assim que nem você falou, né? Não, a gente foi bem assim. Agora eu vou falar, realmente é uma falta de consideração da a gente já passou por isso. Agora foi. Não, mas fala não, produção. Não, pode não. Quem foi? Vamos começar lá no pai, pelo amor de Deus. Peraí, foi daqui? Foi daqui? Não acredito. Não, é porque assim, não foi que ela disse, não, eu não venho, depois foi pra outro. Foi ele ou foi ela? Foi ele. Foi ele. Eu não sei, foi uma pessoa. E foi um casal ou foi do... Não, foi uma pessoa. Aí, de repente, assim, não deu certo, vou ver. Sabe aquele negócio de vamos marcar e ninguém marca? É isso aí. Aí, de repente, tá lá a chamada no outro podcast que fulano, não sei, é uma pessoa. Aí nós, bom, vamos chamar ainda, não vamos chamar mais. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu não sei quem foi, e também não interessa agora, né? Porque mas aí passou, você tá só lembrando aqui. Nosso podcast não é pra isso, né? Mas eu acho assim de uma fraqueza tão grande por parte da pessoa, né? Desmerecer um convite, desmerecer o trabalho dos outros, entendeu? Porque uma coisa é você falar, não vou, beleza. Agora uma coisa é falar, não vou e depois aparece nenhum outro, né? Aí realmente é alguém para você tirar da sua lista mesmo. E aí eu lhe digo, né? É aquele velho ditado, vocês não perderam nada, vocês se livraram, entendeu? Essa é a grande história. Mas graças a Deus, até hoje não passamos por isso não. Tomara que a gente não passe. É experiência de vida. Né? Já teve, assim, caso da gente botar na lista, né, que a gente tem uma lista lá. A gente tem uma lista, a gente não revela porque a lista não está confirmada, né? A gente botar na lista. Já teve caso da gente, isso já teve também. Fala, pô, nessa semana a gente vai trazer aqui e tal, já tá aqui marcado com a gente falando de tal, não sei o quê. Aí a gente vê em outro podcast, também tá marcado pra tal semana. Isso já teve também. Vai vir pra cá. Tá vindo pra cá também. Nessa semana, aí eu cheguei junto, falei, pô, mas pera aí, você... Não marquei não, eu falei que eu vou, mas não tem nem data ainda. Falei, bom, entendeu? Aí isso aconteceu. Mas essa sacanagem que fizeram com vocês aí é um descaso, não merece realmente... Depois no off você passa quem foi que eu... Não precisa não, deixa quieto. Fala no off. Pode aí. Tá ficando bom isso aí. E falando, e continuando de convidar, só pra mim não perder essa pergunta, qual foi aquele... Claro que ninguém tem preferidos, mas tem algum que você... Esse eu gostei de ter chamado, esse eu fiquei à vontade, esse eu queria, deu certo e foi o papo que um dos melhores. Claro que você não vai dizer, o melhor foi fulano. Você não vai desmerecer os outros, não. Não, mas tem alguém que você ficou mais à vontade ali, que é aquele papo que fluiu, que você achou massa. Teve alguém? Olha, na verdade, assim, teve um podcast que realmente foi assim, foi um dos melhores mesmo.
Eu não vou falar que foi o melhor, mas ele tá na escala assim, porque como você falou, né, todos que vão, é que nem filho, pô, né? A gente gosta de todos, mas tem aquele que é mais carinhoso, tem aquele que, né, que te faz mais um dengo. Mas assim, todos os que eu recebi, e não tô fazendo aqui politicagem não, todos que foram lá, até porque a maioria que eu chamo, eu já conheço de algum lugar. Raramente eu chamo alguém que eu não conheço, entendeu? Então, assim, eu conheço um pouco a história, né? Vocês, pô, tomei conhecimento que eram esses meninos aqui. Eu não conhecia, e a gente acaba se tornando amigo ali. Mas a grande maioria, a gente já conhece, a cidade é pequena, a região é pequena, tá entendendo? Então, assim, todos eles foram muito bacana, muito agradável, mas eu posso citar 2 aqui. Teve um que foi muito cansativo, que não foi a pergunta que você me fez, foi ao contrário. E teve um que foi muito agradável. Foi o da Melina Freitas, a secretária de Cultura do nosso estado. E foi agradável porque Melina eu não conhecia, né? Então você já fica naquela expectativa. Inclusive ela foi com a caravana de gente, né? E fica naquela sala dos convidados ali. E ela entrou e entra com dois assistentes ali. Assistentes não, né? Não vou dizer assessores, né? E eu falei, pode entrar? Eu falei, pode, tem espaço lá para acompanhar, para fazer o make-off para ela. Mas assim, por que foi agradável dela? Porque a conversa, eu tinha um compromisso, que eu ia fazer a cobertura do evento do Micaípe lá no Iapi, naquela noite. E o evento, a gente chega lá um pouco mais cedo, a gente tem que estar lá 10 horas. E ela tinha um compromisso que ela estava em campanha, né? Em campanha para as pessoas que ela apoia, né? Os candidatos que ela apoia. Então ela tinha compromisso, eu também tinha. Então, da Melina, eu acho que não deu nem 1 hora de podcast, mas nós conversamos de tudo. Entendeu? Não deu nem 1 hora. Assim a conversa fluiu, papai, sem engasgar, sem nada, sem correr. Foi muito mágico aquele podcast, foi muito bacana. Mas foi o mais carinhoso, o mais agradável. Não, ele foi o que. Foi assim. Fluiu. Foi que rendeu, entendeu? Sem você esticar, sem você correr. Foi o da Melina Freitas. E os outros? Eu já fiz podcast com o delegado lá de Dalmiro Gouveia, que é o xerife do sertão, doutor Rodrigo, né? O dele deu mais de 2 horas de podcast. Foi cansativo? Não, porque rendeu também. Ele também fez o desabafo que ele queria fazer, falou um pouco do trabalho, né? Agora, teve um que foi cansativo. Foi muito cansativo mesmo. Só que esse que foi cansativo, olha que interessante, foi o que rendeu mais assim, curtidas, foi o que rendeu mais inscritos, entendeu? Foi cansativo por quê? Porque o nosso formato é de podcast, né? A gente tem um podcast e os nossos convidados estavam acostumados a fazer live. Então era alô para todo mundo a toda hora, entendeu? Quero mandar um alô, porque estava acostumado a fazer live, não é isso? Lá você quer aprender a pessoa, um beijo para você, que você está interagindo, né? E o formato de podcast, não, esse bate-papo entre a gente. A gente não fica olhando para as câmeras, a não ser quando você vai fazer a sua publicidade, né? Então foi, até na hora que eu tava dando tchau, para ver, tem mais um alô aqui, eu disse, pô... Foi cansativo, não foi ruim. Não foi ruim, né? Assim, foi exaustivo, tá entendendo? Mas foi um dos podcasts que mais rendeu, como é que se diz, inscritos. Que eles fizeram o apelo para, se inscreva aqui no canal do Seba, e o pessoal se inscreveu mesmo, ganhamos muitos seguidores. Os alô. Então, assim, valeu, né? Foi exaustivo, mas valeu. Mas, assim, desagradável, nenhum. Que bom. Teve aquele que foi cansativo, aquele que foi mais, né, produtivo, mais desagradável nenhum. E não estou falando aqui, se tivesse eu falaria mesmo, mas não foi assim, desagradável nenhum. Todos que foram, eu fiquei feliz, e as pessoas que foram lá, você vê a alegria das pessoas também quando sai, né? Então, assim, desagradável, teve algum desagradável? Não. Teve algum contratempo? Não teve. Teve assim, o da Melina, repito, o da Melina foi um dos mais produtivo, porque por questão assim de agenda, ela tinha compromisso também, a coisa rendeu, sem correr, sem apelar, sem nada, né? E desses meninos que eu falei, porque foi um alô, mas foi graças ao alô que a gente conseguiu um monte de inscritos. Valeu a pena o esforço. Valeu. Quais são os dias, Seba, que você está ao vivo para várias pessoas no YouTube? No YouTube é toda terça e toda quinta. Eu faço 2 podcasts. Agora sim, de lei mesmo, eu faço um. Um é certo, que é toda terça-feira.
Aí tem aquela questão, né, que a gente vai aprendendo as coisas, né? Sim. Dos algoritmos, né? Que se você ficar trocando, aí o YouTube, o canal vai entender, né? Que você não está cumprindo, aí não vai mandar você para outras pessoas. Tem um monte de segredo nessa área. Eu estou aprendendo, estou entrando na área, eu estou aprendendo. A gente vai pesquisando. Como eu falei, eu sou inquieto. Então a gente vai lá, vai fuçando. Eu falei para os meninos que trabalham comigo, eu falei, olha, vocês conhecem pra caramba. Vocês não conhecem mais, vocês não são os experts aqui na área, mas vocês conhecem mais do que eu. Falei, por enquanto. Porque eu pesquiso, entendeu? Então, assim, a gente faz na terça e na quinta. Agora, não depende de mim. Depende de você que é meu convidado, entendeu? Então, a gente convida, por exemplo, agora, nós tivemos com a assessoria de comunicação da prefeita, da Ziane, né? Aí foram lá para ver o estudo, fizeram uma reunião comigo e tal. Falei, não tem problema nenhum, né? Aí a gente disse, não, vamos fazer o podcast sim. Quais são os dias? Falei, terça e quinta. Mas se a prefeita fala, só posso na quarta? Bota na quarta. Tá entendendo? Porque eu não tenho esse compromisso assim, eu não tenho um contrato com alguém que eu tenho que botar na terça-feira. Tá compreendendo? Então, se a agenda dela fala, não, só posso fazer na quarta, faço na quarta. A prioridade é fazer o podcast. É fazer o podcast. O primeiro podcast eu queria fazer à noite, o primeiro. E no primeiro eu já aprendi isso aí, que não depende de mim, depende do convidado. Quando ela fala, Sebastião, à noite, eu não posso, eu moro longe. Então, eu só posso fazer de dia. Eu falei, então tá bom. Então, no primeiro podcast eu já aprendi que não depende da gente. Quem dera, né? Que, né? Nem a Rede Globo, né? Que ainda tem uma fama... Tem coisa que não depende dela, que o convidado fala, não posso, minha agenda não dá, né? Então, assim, ainda mais a gente, podcast, que estamos aí na luta. Então, eu faço terça e faço quinta. Aí, um é lei. Por que um é lei? Porque eu não posso deixar de fazer um por semana. Eu estava fazendo 2 por semana, tá entendendo? Só que eu faço 2 por semana, aí tem evento, tem uma festa. A gente já cobriu festa em Batalha, no Forrogaço, Água Branca, em Iapi. Então, tem festa, aí você vai fazer a festa. Aí você traz conteúdo. Aí a nossa produção tem que editar aqueles conteúdos para colocar, que é a resenha da festa. Aí tem o podcast, que você também tem que fazer os cortes. Então não dá, uma coisa atropela a outra. Então quando não tem evento, a gente já fica de olho nas agendas, né, de eventos. Aí eu faço 2. Eu tenho uma lista aqui das pessoas que eu convido. Geralmente eu convido 30 dias antes, já tem ali, aí eu só ligo para confirmar, entendeu? E tem aquelas pessoas que a gente, olha... temos um podcast, você aceita fazer um podcast com a gente, tal, aceito, tal, mas não tem data marcada, então estou ali com eles ali. E tem aqueles que pedem para fazer podcast, entendeu? Uhum. E ainda tem aqueles que estão passando com o meu irmão de visita e eu faço questão que façam um podcast, são aqueles, né, que não estão previstos, né? E aí você vai encaixando. Então, não é toda semana que eu faço 2 podcasts, mas um é lei, toda semana ao vivo, terça-feira. Quando não é na terça, é na quarta. Agora, eu não costumo fazer nem na segunda e nem na sexta-feira. Justamente por essa questão de corte, de edição. Eu não, porque vai pro ar ou ao vivo, né? Mas depois tem que fazer os cortes para botar no canal de corte, para botar no Instagram. Então, nem na segunda e nem na sexta. Agora, imagine, vou dar um exemplo. Né? Tá passando aqui, sei lá, João Gomes, que esteve aqui em Água Branca. Aí, porra, Seba, queria fazer seu podcast, mas só posto na segunda. Tranquilo. Tá entendendo? Tranquilo. Normal. Domingo de manhã. Agora. De boa. Entendeu? Muito bem, muito bem. Deixa eu mandar aquele abraço todo especial para os nossos patrocinadores, essa galera que acredita nesse projeto, tá bom? Casa da Construção, seu parceiro na hora de construir, tá certo? Na Rua Lourenço Bezerra, centro aqui de Água Branca, na entrada da cidade. Telefone para contato é o 996596312. Repetindo, 9965-6312. Está aí na tela para vocês, Casa da Construção. Em Delmiro Gouveia temos a loja Superestação e Confecções na Avenida Presidente Castelo Branco. Telefone para contato é o 3641-1546. Também na tela para vocês. Inclusive também temos o nosso QR Code, né, Thiago? Também o QR Code para você também ser um patrocinador anônimo, ou também você pode se identificar. Você diz, olha, manda um alô para mim aí, e diga que eu mandei um Pix. Se você também quiser ficar também no anonimato, não se preocupe. O importante é que você esteja aí com a disponibilidade. Você pode fazer a sua doação através do Pix, ou também transferência, ou de qualquer outra forma que você queira ajudar. O Tô na Serra Podcast está aqui pronto para te receber. E se você viu aí nossos parceiros divulgando aí
os seus serviços, a sua logo aqui com a gente. Se você ficou com um pouquinho de inveja, você também tem um comércio, entre em contato com a gente também e seja um parceiro para 2023, que vai ter muita coisa legal. Se você vai ficar de fora, meu amigo, vai perder muita coisa. Mas se você participar, garanto que você vai agregar muita coisa à sua marca e ao seu serviço. Voltando aqui para agregar também ao nosso conteúdo. Os caras falam bonito, hein? Fazendo. Mas eu tava uma vez comentando com alguém, disse, olha, o Seba, ele faz as perguntas todas, naquela dinâmica toda, aí depois quando você falou que era advogado, eu sabia que tinha alguma coisa aí. A gente é por causa da rádio. É, né? A rádio, a gente, graças a Deus, a rádio comunitária, que muita gente não dá muita ousadia, entre aspas, né? Eu não digo ouvintes, mas pessoas que são da área. Sei. Você trabalha em qual rádio? Comunitária. Eu trabalho numa comercial. É onde eu aprendi tudo que a gente faz hoje aqui, graças a Deus. A comunicação que eu tenho é porque, como eu falei, eu era camelô, desde criança gritava na feira, né? Olha a calcinha, olha a cueca, mosquiteiro, vendia mosquiteiro na época, né? E você, né, aquilo fica na sua mente, né? E na rádio comunitária também a gente conseguiu desenrolar um pouquinho, de vez em quando fala umas palavras erradas, mas é normal. É da língua do nordestino, não tem pano de correr. Pelo amor de Deus, não que é errado. O importante é ter comunicação, porra, pois né? É. Imagine. E voltando aqui ao nosso bate-papo, que a gente tá conhecendo muito sobre o Seba. Seba é Sebastião, é? Você até perguntou mesmo, né? Seba é de Sebastião. Meu nome é Sebastião Gomes, de Araújo, né? Tem muito Gomes aqui na região, muito Araújo, né? E Seba é de faculdade mesmo, é apelido de faculdade. Há muito tempo, quando eu fiz faculdade, né? Na faculdade não é assim, né? O Roberto se torna Rô, né? Então, para abreviar, né? Então, você escapou de ser Tião, então. Não, Tião, eu fui Tião por muito tempo, Foi? né? De infância, né? Olha. De infância eu fui Tião por muito tempo, pessoal. Tião, né? Tiãozinho, né? Meu avô me chamava de Bastião. Bastião. Muito nome. Eu fiquei conhecido também com o apelido de Gringo. Muita gente mesmo me conhece, né? O pessoal da minha família por nome de Gringo. Gringo mesmo, gringo, que morou fora do Brasil e tal, vem aqui é gringo, né? Mas assim, o apelido mesmo que pegou e que eu gostei, porque tem uns que você não gosta não, né? Mas assim que eu Tião, por exemplo, eu só gostava que me chamasse de Tião meu pai, até hoje, né? Mas sempre meus amigos, né, de infância, via meu pai chamando, né? Então Tião, normal. Mas assim, um apelido que eu gostei mesmo foi Seba. Gostei. Eu não lembro quem foi a primeira pessoa que me chamou de Seba, mas foi na faculdade. Seba, aí pegou. Eu gostei. Então, o podcast do Seba é por isso, porque é Seba de Sebastião, né? Gostei mesmo. Me chamar. Mas pode me chamar de Seba, de Tião, de Sebastião, de Bastião. O importante, como eu falei, é ter comunicação, pô, né? Não me preocupo com isso, não, entendeu? Ainda mais nos dias de hoje. Tendo comunicação é o que importa. E a noiva, chama aquele de Tião ou de Seba? Pronto, foi outro que eu gostei. Ela me chama diferente de todos. Ela me chama de Sebastião, entendeu? Sebastião. Eu acho que é porque quando eu me apresentei, qual é o seu nome? Eu falei Sebastião. Aí eu acho que ela entendeu Sebastião. A gente chega de São Paulo ainda com alguns trejeitos, alguns sotaques, né? E a gente se conheceu no trabalho, né? Na verdade, eu conheci a Sandra no trabalho. Então, quando o seu nome e tal, eu falei Sebastião. E aí eu acho que ela entendeu Sebastião, né? Aí americanizou seu nome. E é um dos nomes também que eu acho muito carinhoso, né? Ela, quando me chama de Sebastião. Tá vendo aí o podcast do Seba. Sebastião. O podcast do Sebastião. Sebastião, meu amor. Mas é podcast Seba é por isso. Meu nome é Sebastião. Tem uma lógica aí, né? O Seba não se enquadraria em outra coisa se não fosse no Sebastião. E realmente eu, assim, em homenagem mesmo aos colegas que colocaram esse apelido em mim. Né? Muitos curtem, que eu ainda tenho muitos amigos da faculdade. Hoje tem uns que seguiram a carreira, são advogados, né? Outros já fizeram concurso, já estão em outro patamar. Mas assim, eu tenho uma galera ainda que curta ainda, que assiste a gente lá. E, pô, Seba, que legal e tal. E combinou o nome do podcast do Seba, ficou legal. Bom, né? Nossa, aqui deu trabalho, que você ficar do Foi tanta coisa. Tivar, não ia dar certo. Cara, o meu, olha, longe. Eu não tive esse problema não, assim, porque quando a gente montou o primeiro que eu falei, porra, eu não fiquei com esse, como eu falei, eu não planejei um podcast, né? Falei, vamos fazer um podcast, bora, tem que comprar o quê? Tantas câmeras, microfone, eu não planejei.
Deus botou a ideia na minha mente, era aquilo, me identifiquei com o primeiro e fui investindo. Então, claro, tem que ter o nome, né? Foi muito simples, né? Minha filha... Se você é conhecido... Minha filha Isabela, eu falei, filho, o pai tá montando um podcast aqui, eu quero que você crie aí um logo pra mim e tal. Aí, podcast do Seba. Né? O podcast do Seba é igual Boteco do Zé, né? Então, podcast, né? Não tive assim... Porque quando você planeja, você tá certo. Porque vamos dar aqui nome pra banda, né? Vamos dar aqui nome para podcast, você está planejando, mas o meu não foi planejado, o meu ele foi acontecendo, entendeu? As coisas foram acontecendo e eu fui só investindo no ritmo. Deus foi dando as ideias, meu filho, vá que o caminho é esse mesmo, mas não foi. Se fosse para planejar, eu também ia ter essa dificuldade. Porra, podcast Sebastião, não é legal, tal. Vamos botar o quê? Do Tião, né? Mas não foi planejado. Aí, eu sei que muita gente teve dificuldade para criar o nome de banda. Aqui foi tropé, mano. Isso aqui Quantos nomes surgiram aqui? Não foi mais de 10. Cada um pior do que o outro. Que isso, foi mesmo. Lembra de algum? Qual era o... Produção lembra aí. A gente sentou aqui, o estúdio era completamente diferente, mas... Agora, independente dos nomes, dos 10... Vocês acertaram nesse aí, viu? Realmente esse aí. Tá. Alguém sonhou com esse aí. E o desenho, né? Ficou muito bonito, né? Tô na Serra. E ficou ao contrário, né? Assim, saiu do que a gente chama de mesmice, né? Ficou assim, Tô na Serra, podcast. Né? Bonito. E o desenho, né? Vocês misturaram aí a simbologia do microfone, a igreja que simboliza aqui a água branca. 10, acertaram. A ideia é justamente do convidado vir aqui e dizer, tô na Serra. Que daí você vê também vem pra cá, tô na Serra Podcast. A maioria dos convidados já são daqui. Então já estão na Serra por convivência. Mas a ideia é tipo, quando a gente começasse... Eu subi, tô na Serra Podcast. Né? Aí, mais ou menos isso aí. Mas o começo, a gente ia fazer uma homenagem ao saudoso PP. Ainda vamos colocar um PP Podcast, né? Um PP Podcast. A intenção é boa, mas o nome não ia pegar. Aí foi, sentava e conversava coisa com nada com nada. Aí nós ficava pensando, aí pronto, aí saiu. Pegou, aí não, graças a Deus vai ser isso aqui. Todo mundo concordou. Na hora a gente ficou assim, não sei se é isso mesmo. Não, vamos ver outro. Não, só tem isso aí mesmo, vai ser mesmo. Aí ficou. Não, cara, bacana. Acertaram cheio. Porque tem uns podcasts aí que a gente sabe, a gente começa, né, a ver. Tem uns podcasts aí que não tem muito a ver, não. Também não é problema nosso, não, né? E nem ele sabe que a gente cada um com sua personalidade. Cada qual. E assim, como muita gente também pode falar do seu, do meu, mas assim, eu não tive... Podcast Seba e acabou, do Seba e pronto. Meu mesmo. Quem apresenta você mesmo. E falando no que é seu, rapidamente, vamos dar uma falada rápida sobre a sua empresa, que é quem mantém aí o podcast. Você já falou aqui que a principal carro-chefe dos patrocinadores do podcast é a SP Imóveis. Você vende, aluga, como é que é? Você compra para revender? Cara, obrigado. O que você faz aí? Obrigado pela oportunidade de Fique falar. Aqui em Água Branca tem várias plaquinhas. Graças a Deus, Imóveis. Graças a Deus. A SP Imóveis, né, ela está legalmente constituída. Fez 6 anos agora. Fez 6 anos em dezembro. Dezembro. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2017, então fez 6 anos. A SP Imóveis é uma imobiliária. Tem um Cresce jurídico, uma empresa normal. E a gente trabalha com venda, locação, administração, compra de imóveis. Mas o leque é muito grande, né? A gente faz avaliação, inclusive avaliação em perito judicial. O exemplo, o casal está separando, vão ter que dividir os bens. Vai na justiça, o juiz diz, quanto é que vale? Aí o homem diz, vale 200 mil. A mulher diz, não, só vale 100. O juiz contrata a gente e a gente vai lá porque nós temos competência e lastro técnico para isso, para avaliar. Não, excelência, vale 200, vale 180, entendeu? Isso por escrito. Tem que ter o CNAI, Cadastro Nacional de Avaliador de Imobiliária, porque o corretor ele tem por obrigação saber quanto vale minha casa. Eu olho para a sua casa, a sua casa vale uns 300 mil. Mas colocar no papel e escrever e ser peça, ser objeto, né, de instrumento jurídico, aí você tem que ter um cadastro, entendeu? E aí nem todos os corretores têm, infelizmente. Uns porque não se interessaram, não acham que é interessante, não acham que vai ganhar dinheiro, é um nicho muito bom. Eu recomendo para os corretores que façam o curso, né? É uma especialização, na verdade, de avaliação. Então, a nossa imobiliária faz tudo isso, faz avaliação,
Faz medição de terreno, você vai, eu não sei quanto mede minha casa. A gente mede, tudo tem um valor, né? Tudo tem um custo e geralmente é por metro quadrado mesmo. Você vai, eu tenho umas terras ali, você sabe quantas tarefas. A gente vai lá, faz a medição. Então a gente faz avaliação, faz medição de terreno, a gente faz contrato de compra e venda, contrato de locação, administração. Você tem um imóvel, você botou o inquilino lá, você não sabia que existia SP Imóveis, botou o inquilino está dando trabalho. O inquilino entrou na casa, não está pagando os aluguéis. Mais do que isso. Fez um gato na água, fez um gato na luz e está no seu nome, a água e a luz. E quando ele sair, vai continuar no seu nome. BO é para você. Multa e tudo mais, né? Então, quando você coloca na SP Imóveis, a gente vai administrar. E aí foi o meu diferencial quando eu vim para cá. Porque eu fiz MBA em Direito Imobiliário. Eu já era advogado e me especializei na área justamente para prestar um serviço de qualidade, entendeu? Para quando você chega lá, você ter essa assistência. Então, aí você fala, puxa vida, não dá para tomar de conta não de uma casa, porque o inquilino bagunça a casa, o inquilino, né? Claro, não são todos, a gente está falando desse inquilino, né? Não paga o aluguel direito, aí você coloca na imobiliária, você faz um contrato de administração, e nesse nosso contrato de administração, a gente tem de lhe dar garantia jurídica. O que é a garantia jurídica? Se o inquilino não pagar, a gente que vai entrar com a ação de cobrança, ação judicial. E se ele não pagar e a gente tiver que despejar, a gente, a imobiliária, que vai, através desse advogado que vos fala, que vai entrar com a ação de despejo, entendeu? E o proprietário não vai ter despesa, porque a responsabilidade foi nossa. É um seguro, na verdade, né? O risco é nosso, compreendeu? E, infelizmente, nesse tempo todo, graças a Deus, a gente só entrou com duas ações de despejo e ganhamos as duas, porque, muito modéstia à parte, né, a nossa equipe, a equipe da SP Imóveis, a gente trabalha muito bem documentado. Então a gente faz vistoria do teu imóvel, a gente pega a tua documentação, confere se a tua documentação tá. Às vezes tem pessoa que falsifica o lerite, para dizer, olha, eu quero ganho e tal. Já pegamos, né? De experiência que nós temos. Você apresentou a empresa, a gente faz a consulta da empresa para ver se tua empresa existe mesmo, se é legal, se está na junta comercial. Um CNPJ qualquer um pode abrir, né? Mas a gente quer ver se ela realmente existe, né? Se ela está escrita no município, entendeu? Então tudo isso a gente faz. Para quê? Para prestar serviço para você que confiou o seu imóvel na nossa imobiliária. Então a gente não quer que dê errado, a gente quer que dê certo. A gente quer que o inquilino entre na casa, fique lá 12 meses, pague direitinho. Quando ele sair, ele vai receber a calção dele de volta, o dinheiro que ele deu. A gente devolve para ele, se não tem nada para fazer na casa. E o proprietário feliz porque deixou o imóvel lá e recebeu seus aluguéis, entendeu? Mas temos que entrar com duas ações. Inclusive uma na época da pandemia, quando muita gente falava assim, não, em pandemia não tem ação de despejo. Pra gente teve. E detalhe, viu? Infelizmente, não é nem agradável um caso como esse, mas é necessário contar. A família que a gente teve que entrar com ação de despejo ainda tinha 2 menores na família, entendeu? Mas a documentação era tão robusta, né, que nós apresentamos na nossa petição, que o juiz concedeu a ação de despejo com reforço policial. Compreendeu? Ficou claro, a gente tinha prova que a pessoa, na verdade, tinha criança, mas não podia dizer que ali era um pai de família, era mais um estelionatário. Então, e o que é pior, é da cidade, as pessoas conhecem, entendeu? Então só juntei histórias que eu já tinha, documentação que nós tínhamos do imóvel e entramos com a ação de despejo e ele saiu, entendeu? No caso, a SP Imóveis, ela tem tudo que for relacionado a, se eu quero alugar, eu quero vender. SP Imóveis. SP Imóveis, tipo, ela só vai dizer, pronto, eu entro aqui, eu vou fazer e vou só mandar só o que for, tipo, pronto, você vai só receber. Exatamente. Agora, tem 2 tipos, né, de contrato de administração para locação. Suponhamos que você tem um imóvel, Valdeir, quer deixar no nosso escritório para alugar. O Thiago também tem. Aí, a administração custa 10%. Você fala, não, 10%. O que é que está incluso nessa administração? Tudo isso que eu falei, inclusive assistência jurídica. Não, Sebastião, eu quero a garantia do aluguel. Eu não quero nem saber, eu não quero nem papo com negócio de justiça, não. Se o inquilino não pagar, é problema seu. Beleza, eu faço. Vou te vender um seguro a mais, 20%. Por quê? Porque, meu amigo, se o inquilino não pagar... Você tem que pagar todo dia. Tanto é que o inquilino nem paga. Eu tenho alguns contratos assim. O inquilino nem pagou ainda. O dinheiro, a SP já pagou para o proprietário. Porque o proprietário, ele pagou a mais para ele ter esse conforto. Entendeu?
Então, não tem a dor de cabeça. e não tem, também. porque uma coisa é o seguinte, uma coisa, o inquilino não paga quando você faz um contrato de administração, 10%. O inquilino não paga. A imobiliária não vai pagar para você, ela vai tomar providência, é diferente. Mas quando você faz um contrato desses com garantia de aluguel, aí, meu amigo, não tem essa. Tem não vergonha de cobrar, tá? Não tem, ele nem fica sabendo se o inquilino não pagar, porque eu tenho que pagar para ele, entendeu? Mas aí também não são todos os proprietários que querem, até porque o valor é outro. E também, né, a gente não vai colocar, vai correr risco, esse inquilino a gente vai puxar a ficha dele até antes dele nascer. Antes de fechar o entendeu? contrato. Venda, você quer colocar seu imóvel para vender. Você já tentei aí, botei uma placa, não consigo. Tem problema, bota a nossa placa, porque a placa da imobiliária, tem muita gente que quer fechar negócio direto com o proprietário. Justamente por causa da comissão, ele acha que é mais fácil negociar direto, mas a grande maioria quer fechar negócio através da imobiliária, sabe que vai ter um contrato, sabe que a imobiliária vai ver a documentação, se está perfeita, se não está. E infelizmente aqui, na nossa região, eu posso assegurar para você que mais de 80% dos imóveis não tem escritura pública de compra e venda, tem no máximo um contrato, tem no máximo um recibo, mas escritura pública não tem. Então, quando você compra direto, você está correndo um risco. De repente, você está comprando um imóvel que aquela pessoa já vendeu para mais 2, e você não sabe. Então, a imobiliária é responsável por isso. O corretor que está trabalhando, ele vai puxar a documentação. Se tem débito de IPTU, de repente você está comprando um imóvel de 100 mil. Pô, um imóvel bom, vale 200, estou pagando 100. Tá com, a justiça está tomando já por causa do IPTU. Tem 5 mil, 10 mil de IPTU atrasado. Tá entendendo? Então tem tudo isso. Então comprar pela imobiliária, né, fica seguro, fica garantido. Então a SP Imóveis ela é responsável na compra e venda, na avaliação, quando você quer fazer uma avaliação, no contrato de locação e administração. Por isso que a gente, quando está no podcast, a gente faz questão de falar que a SP Imóveis é a patrocinadora oficial. Graças a Deus, hoje nós já temos outros parceiros publicitários, mas a SP Imóveis é quem garante ainda, né, grande parte da manutenção do podcast Seba. Através de todo esse serviço que eu te falei, entendeu? A pessoa quer fazer uma avaliação, a SP Imóveis faz a avaliação. Nós temos conhecimento, nós somos habilitados para fazer isso. Quer fazer uma locação? Você é inquilino, quer uma casa para morar? Nós vamos arrumar para você. Você é proprietário, quer botar a casa para alugar? Vamos trazer o melhor inquilino para você. Compreendeu? Quero vender, quero comprar, quero lotear. Nós estamos com loteamento lá, aliás, 2 lá em Delmiro Gouveia. Aliás, um precinho bom, depois passo para vocês. Muito bem, entendeu? Depende da localização. Então, é uma boa localização. Boa, então, boa. assim, a SP Imóveis, graças a Deus, ela tem um nome muito, muito bom. Porque quando nós chegamos em Delmiro, pronto, a SP Imóveis, diferente do podcast Seba, ela foi planejada. A SP Imóveis, quando eu estava em São Paulo, 5 anos antes de vir para Delmiro, 5 anos antes eu já estava planejando a SP. Eu sabia qual o nome que eu ia dar para a imobiliária, eu sabia os passos que eu tinha que tomar, eu sabia que eu já tinha que levar as placas confeccionadas de São Paulo para cá, porque aqui não tem. Essas placas que você vê, elas são feitas em fotolito, não tem esse trabalho aqui, nem em Maceió. Então, ela não desbota. Essa placa, o jegue do sertão, come, quando chove, ela exala um cheiro gostoso, ele come. Mas as intempéries, o sol, a chuva, não derruba essa placa. Alguma chega até envergada, dependendo de como foi colocada, mas ela não desbota exatamente, entendeu? Então, assim, é um material muito caro. Cada placa dessa colocada, você vê uma placa dessa colocada, ela sai para mim por R$65. Por isso que quando a gente vê, a gente vai lá e recolhe. Quando perde, a gente vai lá e busca. O corretor é responsável pela placa que ele coloca, entendeu? Cadê o corretor? Cadê a placa? Colocada, né, que eu tô falando. Porque eu tô colocando tudo. Tô colocando o material que eu paguei na placa, tá entendendo? Então, assim, mas por quê? Porque não adianta eu botar um papel. Aí você bota a sua casa para vender. Eu boto lá uma cartolina. Em 2 dias o sol do norte já apagou. Bateu uma chuva, já apagou. Então, é investimento. Então, quando eu vim para cá, eu sabia exatamente o que eu iria fazer, o que eu queria colocar, onde eu ia trabalhar, porque foi fruto de pesquisa. E meus pais são daqui, né? Eu sou daqui. Eu estava morando em São Paulo, então eu vinha passear, ficava observando. Eu sabia que não tinha imobiliária, tinha só corretores de imóveis, só alguns. No imobiliária não tinha, não. Em Delmiro Gouveia. Tinha a de Lula, né, que até para ele vender ele tem um loteamento lá que chama-se Rosa de Saron. Então o CRES bateu firme lá, o CRES fiscaliza muito bem, e o CRES, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis,
E aí teve que regularizar. Então, até a prefeita hoje tem creche lá. Tem a Ziane Costa, é corretora de imóveis, nossa colega de trabalho. Então, o Lula tinha imobiliária, mas para ele, não para oferecer serviço para terceiro. Então, eu vi que não tinha, de fato, imobiliária aqui, entendeu? Aí, eu vim sabendo, eu planejei passo a passo da minha imobiliária. O podcast, não. O podcast eu vi uma necessidade, eu vi que não tinha algo assim, eu queria fazer algo, mas não tinha. Aí eu falei, foi quando deu estalo na minha sala, eu falei, porra, é aqui. Foi o primeiro de Delmiro. O podcast ou a imobiliária? Podcast. O podcast foi. O podcast foi o primeiro. Imobiliária também. Imobiliária também foi. Imobiliária também foi. O podcast imobiliário. Que na verdade já era para ter. O próprio Jota da Rádio Correio, ele já tinha um cenário ali. Bastava botar o Ítalo Timóteo, que foi no nosso podcast, que é um grande jornalista aqui da nossa região, já era para ter esse cara. A própria 89, que agora botou. Entendeu? Então, assim, quando nós colocamos o nosso podcast, né? Claro que as pessoas, porra, por que eu não pensei nisso antes? Que não é nem pensar que o podcast já existia, pelo amor de Deus, não é verdade? O formato, inclusive, de podcast, né? Mas tem que ter alguém, né? Alguém que inicia, né? E geralmente é assim. Se você chegar aqui agora na praça, aqui, começar a vender queijo ali, frito, assado, alguém vai, porra, não pensei, vou botar também. É normal isso aí. Era né? igual disque gelada. Pronto. Não né? tinha. Aí pipoca, né? Toda esquina. E é saudável porque, né? Além, pô, nós somos amigos, pô. Quando eu fiquei sabendo de você, vem pra cá, vamos na publicidade. Agora, eu fico chateado quando tem alguém, né, que acaba maculando, querendo fazer uma concorrência desleal, entendeu? Vê como oponente. É isso, é um predador, tal, o meu é melhor. O podcast Seba foi o primeiro, mas não significa nada, não tem, tá entendendo? Não é isso, é assim, eu fico até lisonjeado, porque, porra, nós começamos e alguém, porra, por que eu não pensei nisso? Né? Que tava aí, eu não inventei podcast, porra, quem dera, né? Tá entendendo? Mas para a região foi. Eu buscava isso, né? Porra, eu fiz lá o programa, não achei legal. Aí quando eu falei, porra, e os podcasts da nossa cara aqui acontecendo? E caramba, meu, é isso aqui. Aí eu me identifiquei demais. Você vê, eu não paro de falar, eu gosto, cara, eu gosto mesmo. Assim, eu falo pra Sandra, quando tem o podcast, cara, eu gosto de tomar uma cachaçinha, uísque, é como se eu estivesse tomando, ali é o meu momento de lazer. Porque às vezes o dia, né, é exaustivo, é cansativo, às vezes você tem alguns desgastes, né? Quando eu vou pro podcast, cara, eu acho que o podcast demora mais porque eu acho que se dependesse de alguns convidados, demorava menos, entendeu? Porque eu fico instigando, porque eu gosto daquilo ali, entendeu? Mas é isso, então a imobiliária é a patrocinadora, né? E não é fácil. E a mesma coisa, a imobiliária, depois que a gente abriu a nossa, a SP, muitos que foram trabalhar com a gente, hoje também trabalham sozinho como corretores de imóveis, entendeu? E vai surgindo, é o ciclo natural da vida, né? Normal. O que não é agradável é a pessoa ficar fazendo, né, uma concorrência, como você acabou de colocar aí, né, olhando o outro como um oponente, como já me convidaram para a gente fazer briga, eu não vou entrar nessa não, porra. Briga só. É uma estratégia, mas não faz parte da minha índole, da minha natureza, entendeu? Ficar aqui nós vamos, porra, quer um negócio aqui, você fala mal de mim, eu falo mal de você. Infelizmente, muita gente gosta de ver isso, né? Por exemplo, eu fiz algumas lives, aí eu falava de direito. Eu falava lá de uso capião. Uso capião, isso, você que tem seu imóvel e tal, mas não está regularizado a documentação, entra com uso capião. Porra, quase ninguém assiste. Aí se você pega uma cena de alguém batendo no outro, roubando, bota lá para um já passa para o outro. É natural isso do ser humano também, né? A gente que tem que se adaptar e ver qual o meio que você tem que atingir para o seu público começar a aumentar. Vai muito da índole de quem está fazendo. Vai, Muito bem, então, com isso, como você já falou e a gente já tocou no assunto, quando a gente tá conversando bem de boa, bem tranquilo, o tempo passa rápido. A produção já tá dando um time aqui de que a gente já tá num tempo da reta final. Já mesmo? Que isso. Aí, você vê como agora eu sei como é que os nossos convidados se sentem. Eu quero falar mais. Eu não falei nada ainda, rapaz. Mas a gente já conheceu bastante e a gente fica muito feliz em poder recebê-lo aqui, conhecer sobre sua empresa, conversar, dar essa oportunidade também, a oportunidade que a gente teve de ir lá conversar com você, a gente
sentiu que foi muito bom pra gente. E eu creio que você deva estar sentindo a mesma coisa, ou algo de parecido, porque tá ser entrevistado e ter essa brecha de conversar, de falar sobre a sua luta é algo bom. E a gente fica feliz que você tenha vindo aqui também compartilhar com a gente, com o povo de Água Branca, com nossos internautas, com outros também que nos acompanham nos 4 cantos do Brasil e do mundo, conhecendo melhor o Sebastião, o Tião, que aí tá à frente da SP Imóveis e do podcast do Seba. A gente fica muito feliz com sua presença. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Que isso, foi muito bom conversar com você. Porra, já acabou. Que é isso, cara. Olha, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo, viu? Quando o Gugu fez o convite, eu falei, poxa, na hora. Aceitei na hora porque é interessante pra mim. E a gente gosta, né, realmente de contar um pouco da nossa história. É interessante pro nosso podcast. É uma maneira de retribuir. Quando eu convidei vocês também, vocês não hesitaram, também já aceitaram. Então, assim, mostra a nossa parceria, a nossa amizade, a nossa cumplicidade. Porra, e agora eu posso falar assim, né? Que eu, né, tô na Serra Podcast. Obrigado mesmo, viu? Sucesso para você. A produção de vocês aqui é fantástica. Gugu, Diego, né? Por vocês são uns baitas dos profissionais. Para mim, tá sendo, né, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Tá joia? Obrigado. Muito bem, né? Nós ficamos felizes, viu, Seba, sua participação aqui conosco. Já era para ter vindo antes, mas a gente guarda um momento especial. Nosso primeiro episódio. Né? Porra, não. Vamos chamar. Não, peraí, vamos aguardar e pronto, chegou o momento certo. Chegou o momento certo, né? A gente fica bastante feliz mesmo, né? E vamos agradecendo você, né, pela sua participação no nosso 24º episódio do Tô na Serra Podcast. Foi uma alegria, rendeu muito, o tempo passou rápido. Já estamos, quanto tempo, produção? Uma hora e quanto? Produção... 1h30 de cheiro, tá vendo aí? Rapidinho. Cara, agora eu vejo como é que os nossos convidados, tá quando eu falo... E a gente falou só por cima ali, né? Não, vocês fizeram as perguntas, né, inteligentes. Você faz a pergunta e a gente vai respondendo e rende, né? Bacana. Mas é isso aí, a gente, né, Valdeir, já vai encerrando esse episódio com muita alegria. A gente tá abrindo com chave de ouro esse ano, a gente vai aí trazer muita coisa legal também, o pessoal que tá nos acompanhando, né, Valdeir? A gente também, algumas coisas também que você faz lá também, a gente também dá uma olhadinha aqui, isso aqui é legal, vamos aqui, vamos pegar pra cá e vamos redesenhar também, cobertura de evento também, a gente vai estar aqui fazendo Cara, eu sinto falta mesmo. Eu vou nos eventos, eu vejo o Gugu, não vejo vocês lá também, né? A gente vai fazer uns formatos aí e breve a gente vai começar também a se cruzar aí nos eventos por aí. Cara, será um prazer. Com certeza. Muito bem, né, Valdeir? Pode fazer o encerramento, fica à vontade. Muito bem, nós agradecemos ao Seba, a noiva dele que está aqui com a gente também, a toda a nossa produção e a você, né, nossos internautas, nossos parceiros. Estão sempre conosco e 2023 vem recheadíssimo de novidades aqui no nosso Tô na Serra Podcast. Vamos encerrar fazendo um brinde, né? Claro, olha, isso. Tá vendo aí? Vamos copiar isso. Câmera de cima lá. Olha, produção. Ali. Tchau, pessoal. Até a próxima. Esse foi mais um episódio com o Seba. O podcast Seba veio aqui, subiu a serra e até a próxima. Valeu.